Olá, me chamo Luiz Henrique e trabalho com música há mais de 10 anos. Durante esse período, a viola caipira sempre me acompanhou. Junto com ela, a frequente pergunta: qual a diferença entre a viola caipira para o violão? Então fica aqui comigo que hoje nós vamos comentar e falar, descobrir quais as diferenças entre esses dois instrumentos. Você já reparou que a viola caipira e o violão são instrumentos bastante parecidos? Quem não conhece chega a dizer que são os mesmos, porque a forma física, formato de oito, realmente parece, mas não é. Eu posso adiantar que eles são muito mais diferentes do que parecidos. Muitos também acreditam que tocar viola caipira é a mesma coisa que tocar violão, ou vice-versa. Quem sabe tocar violão consegue tocar viola, mas as diferenças impedem que isso aconteça. As diferenças básicas são: a viola é menor que o violão. Você pode ver que a viola, por ter um corpo menor, ela tem um timbre mais agudo e mais metálico. Uma das diferenças mais importantes entre a viola caipira e o violão é que a viola tem 10 cordas, divididas em 5 pares. O primeiro e o segundo par são afinados na mesma nota e na mesma altura. Já o terceiro, o quarto e o quinto par também são afinados na mesma nota, só que em alturas diferentes, a diferença de 1/8. E essas cordas são tocadas juntas, cada par como se fosse uma corda só. Já o violão tem 6 cordas e elas são afinadas em notas diferentes, a não ser nessa afinação standard, a mizinha, a primeira e a última, que é o misão. Uma das coisas que diferencia a viola caipira dos outros instrumentos de corda é que ela usa muito as cordas soltas, por isso um som muito estridente, sem distorções, se bem afinada, né? E o Almir Sater, que tem uma brincadeira muito engraçada que ele sempre fala, que o violeiro passa metade da vida afinando a viola e a outra metade tocando desafinado. Então, se bem afinada, ela tem um som sem distorção e muito estridente. Outra diferença entre a viola caipira e o violão é a afinação. A viola caipira tem diversas afinações, mas a mais usada é a cebolão em mi e em ré. A que eu estou usando aqui é em mi e me possibilita tocar uma nota solta, com as cordas abertas. Já o violão, a afinação standard, que é a afinação mais usada dele, não me permite, eu não consigo tocar. Por isso que muitas pessoas, quando pegam a viola e tentam fazer notas que fazem no violão, como sol, mi e dó, não vai dar certo na viola, porque é outra afinação. E para finalizar essa parte das diferenças, é muito comum na viola caipira se usar dedeiras e também a unha comprida para tocar. Tem violeiros que só usam a unha e tem violeiros que usam só dedeiras. Já no violão, é muito comum as pessoas usarem palhetas e também as unhas compridas, mas é mais comum se ver palheta. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a origem da viola caipira. A viola caipira é um instrumento totalmente brasileiro. Ela veio para cá junto com os portugueses. Os portugueses trouxeram a viola portuguesa, que é um instrumento muito semelhante com a viola caipira. Tem 10 cordas, o mesmo parecido com o corpo, só que usa sim afinações diferentes. Eles usaram a viola portuguesa para catequizar os índios. E os índios começaram a produzir suas próprias violas, com as madeiras daqui e com as afinações que eles inventavam. Então, ali surgiu a viola caipira. Já o violão tem uma origem muito mais antiga que a viola caipira. Estudos comprovam que ele surgiu há 2000 anos antes de Cristo. Mas basicamente é um instrumento que teve origem do alaúde árabe. Acredita-se que o violão surgiu na Espanha, por isso que muita gente usa o termo guitarra espanhola. Guitarra é um nome derivado por todo mundo para se falar de violão. Somente aqui no Brasil que a gente chama esse instrumento de violão. Por quê? Na época que os portugueses estavam aqui com a sua viola, se depararam com o violão e viram que era muito parecido com o instrumento viola, só que um pouco maior, batizaram esse instrumento de viola no aumentativo, no caso, violão. Até agora nós comentamos sobre as diferenças da viola caipira e do violão na teoria e contamos um pouquinho da história de cada instrumento. Agora eu vou mostrar para vocês, na prática, um pouquinho dessas diferenças. O violão, por ter a afinação standard, em cada corda ter uma nota, tocamos muito com as cordas presas, como o exemplo do Dó maior. Ó. Ré maior, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Diversas variações de acorde, com certeza, mas nessa afinação standard, a gente usa as notas presas. Essa afinação é a afinação que o mundo inteiro usa. Já nessa afinação do violão em si aberto, a gente pode tocar com as cordas um pouco mais soltas. Por exemplo,
Por exemplo, se a gente usar os mesmos acordes do violão nessa afinação que a gente usa na outra afinação standard, não vai dar certo, quer ver? Ó? Dó maior. Ré, Mi, o Sol. Não dá. Por isso mesmo, a afinação define muita coisa. Já na viola caipira, nessa afinação cebolão em Mi, afinação aberta em Mi, eu consigo tocar com as cordas mais soltas. Por exemplo, aqui eu tenho um Dó, aqui eu tenho um Ré, aqui eu tenho um Mi. Afinação solta. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se inscreva no nosso canal para você receber sempre os nossos vídeos, dicas semanais que vão chegando, curiosidades de violão, viola, voz, tudo isso aí. E também nos siga nas redes sociais, Instagram e Facebook, e mande esse vídeo para quem você conhece que gosta de viola caipira, tá bom? Até o próximo vídeo.